Você está sintonizado no Cidadania da TV Senado. Nós hoje vamos falar de uma doença muito antiga que tem trazido muitos problemas, inclusive muitas mortes, a toda a humanidade e também no Brasil. Está aqui conosco o Dr. Draulio Barreira. Ele é coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. Dr. Draulio, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar primeiro o que é a tuberculose, né? Quer dizer, essa doença que há tantos anos aflige toda a humanidade. A tuberculose ela já tem registros há milhares de anos. Nós temos registros milhares em múmias do Egito Antigo, de 3.000 anos antes de Cristo, já tem registros de tuberculose. Na América do Sul, também em múmias incas, temos registros há mais de 1.500 anos, antes da chegada de Colombo nessas terras. Portanto, é uma doença que acompanha a humanidade desde a sua... Porque não é uma doença do homem branco também. Não, pelo contrário. Podemos até conversar um pouco sobre isso. Hoje, a população indígena é uma das mais afetadas no Brasil. A população asiática é uma das mais afetadas no mundo todo. Portanto, é uma doença de todas as raças, desde sempre. Né? É uma doença causada por uma bactéria. O grande problema em termos de saúde pública é que o principal local afetado pela doença é o pulmão. Então, ao falar, tossir, espirrar, ou seja, qualquer forma de manifestação respiratória, a pessoa está transmitindo o bacilo para outras pessoas sãs. De fato, estima-se que 1/3 da humanidade esteja infectada pelo bacilo. Isso não quer dizer que 1/3 da humanidade vá ter tuberculose. Quer dizer, infectado não significa estar doente. Não está doente, mas tem o bacilo em estado latente, né, em algum órgão do corpo e aguardando a oportunidade para se manifestar. Porque a gente sempre associou a tuberculose ao pulmão. Né, aos pulmões. Quer dizer, mas ela ataca outros órgãos do corpo. Na medicina a gente costuma brincar que os únicos tecidos que a tuberculose não afeta são o cabelo e as unhas. O resto, qualquer parte do corpo pode ser afetado pela tuberculose. Mas os pulmões são o principal local do desenvolvimento da doença. Cerca de 75% a 80% dos casos de tuberculose são pulmonares. E o principal problema do ponto de vista de saúde pública, porque uma tuberculose na pele, no rim, em qualquer órgão, não é transmitida, a menos que você faça um transplante de um órgão que tenha o bacilo. Mas, normalmente, é a tuberculose pulmonar que representa um problema em saúde pública, porque por falar, espirrar, tossir, a pessoa transmite. E há cálculos que apontam que uma pessoa, que nós chamamos de bacilífero, que é a pessoa que espelha o bacilo quando fala, transmita, se não for tratado, o bacilo para 10 a 15 pessoas por ano, principalmente as pessoas que convivem com ele em casa, no ambiente de trabalho, no transporte coletivo, mas principalmente aqueles que convivem mesmo, no dia a dia, seja na moradia, nas moradias ou no ambiente de trabalho. Mas a pessoa pode pegar uma tuberculose, por exemplo, óssea, e não passar para o pulmão? Pode. Né? E ela mata também? Ela também é letal? Dependendo do órgão, ele é mais ou menos letal. A tuberculose óssea que você citou, ela é muito deformadora, né? Muitos casos de corcunda que a gente vê, não sabe o que é tuberculose. Às vezes uma deformação óssea é tuberculose. Então, nesse caso não é tão fatal. O problema maior realmente é a tuberculose pulmonar, que tem hoje... Falando dos dados do Brasil, a gente tem ainda cerca de 4.700 casos de óbitos a cada ano, e sua imensa maioria por causa da tuberculose pulmonar. A tuberculose vinha sendo considerada uma doença controlada no mundo todo. Vinha numa tendência de queda, já uma queda histórica. Na verdade, cai desde a Revolução Industrial. Né? Com a melhora das condições de vida da população, a tuberculose começa a cair. No auge da Revolução Industrial, 1/3 dos europeus morriam por tuberculose. Então, era uma doença que era a peste branca, né? Era conhecida como a peste branca. E isso foi caindo, e vinha caindo até a década de 80, no Brasil e no mundo. Mas aí, com o advento da epidemia do HIV, a AIDS, como eu disse, 1/3 da humanidade está infectado pelo bacilo. Com a infecção pelo HIV, que leva a uma falência do sistema
imunológico, a tuberculose passa a se comportar como uma doença oportunista. Então, a infecção vira uma doença. Por isso, ela vira uma emergência global em 93. A Organização Mundial de Saúde passa a declarar a tuberculose uma emergência global em 93, justamente por causa da epidemia de AIDS. Em geral, as doenças a gente costuma associar algumas causas. Por exemplo, a dengue é o mosquito da dengue, a água que você não reserva ela no local sem tampa, coisa desse tipo. Existem algumas causas que podem ser associadas ao evento da tuberculose? Tem algumas, não diria causas, mas efeitos que contribuem para que a tuberculose se manifeste. Eu citei a primeira delas, a mais importante, que é a epidemia de AIDS. Quer dizer, com a supressão do sistema imunológico, a tuberculose se manifesta. Não só doenças levam a uma falência do sistema imunológico. A velhice, muitas vezes, por questões biológicas, leva, e é comum você ter tuberculose nas pessoas mais idosas. O alcoolismo, baixou a imunidade, a tuberculose pode se manifestar. O alcoolismo, uso de drogas lícitas ou não, cigarro, o álcool mesmo é uma das coisas que mais contribui. Atualmente temos uma epidemia de crack, que é um fator associado à tuberculose, porque por causa de tudo, as pessoas vivem na rua, se alimentam mal, moram mal, fumam aquela pedra e tossem, então uma pessoa que esteja com tuberculose passa para todos os que estão ali compartilhando a droga, enfim. E outras doenças, diabetes é uma doença associada também à tuberculose, também por reduzir a resposta imunológica, assim como qualquer doença que use algumas drogas que levam à imunodepressão. Né? Que cuidados devem ser tomados, ou se pode, vamos dizer, é suficiente tomar algum cuidado para não adoecer? E também que o senhor falasse um pouco da vacina contra a tuberculose. Certo. Uma das dificuldades que nós temos para o controle da tuberculose é exatamente a limitação em termos de prevenção. A gente sabe que algumas ações são importantes. Ambientes ventilados, arejados, com iluminação solar, né, que então o sol, os raios ultravioletas, eles matam o bacilo, então é importante você, sempre que possível, ter um ambiente ventilado, bastante arejado e iluminado naturalmente, né? Mas muitas vezes as condições sociais não permitem, por isso a gente encontra tuberculose principalmente nos lugares mais insalubres, principalmente, para dar, acho que o melhor exemplo, as celas do sistema penitenciário. Hoje a gente tem 25 vezes mais tuberculose dentro do sistema prisional, nos detentos, do que na população geral, justamente pela concentração de pessoas num curto espaço, má ventilação, má iluminação, e já reunindo pessoas que já vêm de classes sociais mais afetadas e que já trazem o bacilo para ali, junto com o uso de drogas, álcool e tudo mais. Você falou da questão da vacina. A vacina, o BCG, é uma vacina obrigatória no calendário vacinal do Brasil. Nós temos uma cobertura excelente, realmente muito próximo ao 100%, muito próximo, porque é uma orientação que toda criança que nasça numa maternidade já receba a vacina ainda nas 24 primeiras horas de vida. Então, quase todo mundo, e hoje no Brasil 97% da população nasce em maternidade, já sai vacinada. Os que não são vacinados na maternidade ou que nascem em casa ou em algum outro local, tem indicação de vacina até o primeiro mês de vida. Então, a gente tem uma cobertura vacinal quase universal. O problema é que a BCG ela não confere uma imunidade para a vida inteira. Ela geralmente tem uma boa reação até os 5 primeiros anos de vida. E também defende contra formas mais graves, formas graves da doença. Então, é fundamental que a população seja vacinada, não só para reduzir, como a gente tem muito pouca tuberculose em crianças no Brasil, muito pouco mesmo comparando com países desenvolvidos, e também tem um número menor de formas mais graves. Então, essas são as principais